Olá, pessoal! Nós sabemos que as substâncias químicas interagem umas com as outras, formando novas substâncias em reações que nós chamamos de reações químicas. Eu vou nessa aula classificar 4 reações mais simples que vocês vão identificar aí ao longo dos estudos de vocês. A primeira reação é a reação de síntese, que vocês também vão encontrar aí nos livros como reação de adição. Na reação de síntese, eu tenho, por exemplo, na reação total, substâncias simples. Então, imagine que o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio são simples, uma vez que são formadas apenas por o hidrogênio apenas por átomos de hidrogênio e o oxigênio apenas por átomo de oxigênio, e eles vão aí formar uma substância única, que é a água, que é uma substância composta. Aqui, então, nós temos um exemplo de síntese total, em que substâncias simples vão formar aí uma substância mais complexa, composta. E tem também o exemplo da síntese parcial. Imaginemos aqui a reação, por exemplo, do hidróxido de sódio, de cálcio, mais a água, reagindo e formando aí, desculpe, hidróxido não, óxido de cálcio reagindo com a água e sim formando o hidróxido de cálcio. Aqui nós temos um exemplo de síntese que é parcial. Por que eu chamei de parcial? Na total, a partir de substâncias simples, nós vamos formar uma composta mais complexa. Aqui nós também formamos uma substância mais complexa, porém eu já tenho aqui entre os reagentes substâncias que são compostas. Então, em resumo, na reação de síntese, eu tenho substâncias reagindo entre si e formando novas substâncias, novos compostos. Continuando, o segundo exemplo de reação é a reação de decomposição, que vocês podem encontrar aí também com o nome de reações de análise. Nas reações de decomposição, uma substância mais complexa, ela vai se dividir em duas substâncias mais simples. Então, imagine aqui a divisão do KClO3 em 2 moléculas de KCl mais 3 moléculas de oxigênio. Então, eu tenho uma molécula aqui bem mais complexa, sendo aí decomposta em 2 moléculas um pouco mais simples. Imagine também o exemplo aqui, ó, do HGO se subdividindo aí, vou colocar aqui 2 HGO em 2 Hg mais oxigênio. Então, eu parto de uma substância mais complexa, formando substâncias mais simples. Isso caracteriza, então, as reações de decomposição. Já nas reações de deslocamento, um terceiro tipo de reação que vocês podem encontrar aí também com o nome de reações de troca simples, o que nós vemos é o seguinte: nós temos aqui, já desenhei aqui o exemplo, já escrevi para vocês a equação. O ferro, substância simples, vai reagir com essa substância mais complexa. Nessa reação vai haver troca aqui do cátion, essa substância aqui tem o cátion Cu, que é um cátion bivalente, cobre mais 2, e a partir da reação, quando essas substâncias reagirem, o SO4, o íon SO4 menos 2, ele vai estar ligado aí ao cátion mais 2 do ferro, liberando o cobre como substância simples. Então, tá vendo que houve uma troca do par aqui, da espécie que faz o par com SO4? Então, por isso, nós chamamos de troca simples. O que eu quero que vocês observem é que nas reações de deslocamento, sempre há alterações dos números de NOx das espécies que estão participando da reação, exceto aqui do SO4, que é menos 2 e permanece depois menos 2. Ou seja, toda reação de deslocamento também é uma reação de oxirredução, ok? E para terminar, nós temos aqui a reação de dupla troca, que
acontece da seguinte forma: nós temos aqui duas substâncias, vocês podem ver o cátion Na ligado ao Cl- e o Ag ligado ao NO3-. E depois da reação, o Ag vai estar agora ligado ao Cl e o Na, o sódio, vai estar ligado aí ao NO3. Então, houve aí uma dupla troca nos pares das espécies. Um exemplo muito comum de reação dupla troca são as reações entre ácidos e bases. Então, imagine aqui o HCl reagindo com o hidróxido de sódio, formando aí um sal, que é o NaCl, mais a água. Vou escrever a água assim, só para vocês verem por que é dupla troca. O H antes acompanhava o cloro e agora ele acompanha aqui, ó, o íon OH-. Já o sódio, antes que acompanhava o íon OH-, agora acompanha aí o íon cloro, ou seja, houve aí uma dupla troca nos pares dos elementos que participavam aí das substâncias químicas, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem dúvida, assistam aí a outras aulas no nosso site e também enviem as dúvidas para nós. Um grande abraço!